Hello, pessoal, hello! Hoje nós estamos começando os nossos 45 dias de insights de posicionamento. E hoje a gente vai falar justamente sobre a psicologia por trás dos clientes ruins que você atrai. Eu vou te mostrar aqui algo que talvez nem sempre você pense, você se questiona aí, porque que de repente você não está conseguindo, atrair esses clientes melhores. Que não necessariamente tem a ver com a sua forma de trabalhar, e sim a forma como você atiça o cérebro do seu cliente, atiça o cérebro das pessoas que poderiam estar interessadas no seu trabalho. Então, o que acontece? Se você sente que sempre vem pessoas difíceis, que é difícil fechar um cliente, que não sabe mais o que fazer para chegar nesse contexto, de realmente ter um fechamento, vou te trazer alguns insights que podem doer um pouquinho agora, mas depois vai fazer muito sentido para o seu negócio e você já vai poder aplicar rapidamente aí no seu dia. Beleza? Aí, por que eu vou trazer isso aqui para vocês, tá? Trabalhando com Neurobrand, que é essa neurociência aplicada a brand, eu percebi que muitos profissionais ficavam tentando se colocar no mercado e não conseguiam se alavancar. Não conseguem, na verdade, E e aí? Por que não consegue, mas o concorrente está conseguindo, tá? Então, gente, quando eu falo assim para vocês que eu uso justamente essa neurociência aplicada ao negócio, é porque tudo, absolutamente tudo, tem um pouco de... Um pouco não, na verdade a gente conversa com o cérebro do cliente o tempo inteiro. Quando você se apresenta, a forma como você fala de você faz com que a pessoa possa confiar ou não. E aí o que acontece? Se eu não me apresento de uma maneira muito atraente, a pessoa vai sair, vai desligar, vai encerrar, vai te deixar no vácuo, que é o que muitos de vocês, inclusive, ficam reclamando aqui, que o cliente não respondeu, que passou orçamento e não conseguiu fechar. E, gente, isso acontece justamente porque você não consegue fisgar o cérebro do seu cliente. O ponto todo é que você provavelmente está conversando com o cérebro racional do seu consumidor, do seu cliente. Você não consegue dialogar com a parte emotiva. Que psicologia é essa por trás do negócio? É justamente porque se a gente tem dois tipos de cérebro aqui, o cérebro emocional e o cérebro racional, naturalmente a gente não vai conseguir vender muito bem se a gente não conversar com o cérebro emocional da pessoa. Então, se a gente só pensa em falar benefícios de forma lógica, se você só consegue trazer coisas racionais sem fisgar a parte emocional do seu consumidor, ele não vai ficar ali com você, ele não vai querer fechar com você. Então, esse é um ponto muito latente, tá? E eu digo isso porque, sim, eu já atendi diversos profissionais que são brilhantes, incríveis, mas quando a gente vai ver o ajuste do brand deles, o que acontece? Tá faltando essa conexão com a parte emocional do cliente. Eu também já estive nesse lugar, Pra vocês terem noção, eu tinha tanto cliente ruim que já aconteceu de eu ir fazer um serviço. Olha só que louco. Eu fui fazer um serviço, a pessoa não estava no lugar que ela tinha me dado o endereço. Ela simplesmente não me atendeu. Ela simplesmente sumiu. Foi aí que eu entendi que o que mais estava me faltando era justamente esse posicionamento. E não só posicionamento assim de comunicação com o teu gente, é postura, sabe? Às vezes o posicionamento é uma questão de postura também, de como você está se colocando no mercado. Então, tudo seu vai comunicar. Se uma cliente me deixou no vácuo e sumiu, a culpa é minha, porque talvez eu não me posicionei da forma correta para que ela sentisse tanto valor em mim, para não se sentir no direito de fazer isso, sabe? Então, a forma como a gente se posiciona, a postura que a gente tem, a maneira que a gente traz os nossos diferenciais, faz com que a pessoa se sinta no direito, na obrigação, no direito assim de, vou tratar mal. Ela sentiu no direito de tratar mal, ela sentiu que existia essa permissividade para isso, porque a forma como a gente se coloca é que vai trazer esse contexto.
Então é preciso que a gente se posicione, tenha essa postura, tá? Esses clientes ruins, eles não aparecem do nada. Eles aparecem justamente porque você está emitindo insegurança na sua comunicação, você, de repente, mostra desespero. Quem aqui não está mostrando desespero, talvez, na forma de se comunicar? Às vezes, a sua necessidade de agradar, com medo de não fechar um cliente também. Então, a dificuldade de impor limites, tudo isso vai fazendo com que a pessoa ache que possa agir de determinada maneira. Ela acha, não, ela vai acreditar, né? Então, ela pode acreditar que ela deve ter atitudes positivas, como ela também pode acreditar que ela pode ter atitudes negativas. Então é você quem dá a permissão sobre como os outros vão te tratar. Isso vale para tudo na vida, né? E com o cliente não seria diferente. Então, no fim das contas, não é sobre eles, é sobre o que o seu posicionamento vai dizer antes mesmo de você abrir a boca. E antes de abrir a boca, eu já sinto insegurança em você. Eu já sinto que você é uma pessoa assim frágil, que até mesmo a questão assim do autorrespeito, né, da autovalorização. Se eu não sinto que você se valoriza, não que eu vá fazer isso, né, porque não é da minha índole, mas tem muito a ver com essa postura, os clientes que você vai atrair dentro do seu negócio, tá? Então esse é um ponto. Então assim, quais são os 3 erros mais comuns que talvez você esteja aí cometendo, que provavelmente você está cometendo, e por que você atrai esses clientes ruins, né? O primeiro, você provavelmente está se posicionando pelo preço e não pelo seu valor agregado. Quando você se posiciona pelo preço e não pelo valor agregado, você vai atrair pessoas que só estão interessadas pelo preço. Beleza? Isso é o básico, né? Outro ponto também. Às vezes sua comunicação está muito genérica. Você talvez, do jeito que está falando, está atraindo qualquer pessoa. Então, se você atrai qualquer pessoa, ou melhor, se você fala para todo mundo, qualquer pessoa serve, né? Então, se você atrai qualquer pessoa, é lógico que vai vir qualquer tipo de pessoa que vai até te valorizar ou não, que vai ser a pessoa que vai falar super bem de você, ou a pessoa que, na verdade, vai falar muito mal. Então, é muito sobre a comunicação que você também tem que ter, não só a postura, né, que eu já falei aqui, mas também a maneira que você vai se colocar para esse mercado. Além disso, gente, isso aqui eu vejo muito de vocês, excesso de disponibilidade. Muitos de vocês, como tem medo mesmo de perder o cliente, que faz? Responde rápido, tudo bem, mas demonstra que está disponível, sabe? Aquela pessoa que o horário está sempre livre, que ela parece que a agenda tá ok o tempo todo, sabe? Assim, ok não... vazia, na verdade, né? Porque se tá ok, significa que você não tá tão disponível assim. Mas quando você demonstra que você não é tão disponível, que você realmente tem cliente, tem paciente, seja lá o que for, quando eu vejo que você não está tão livre assim, eu também passo a te valorizar. Pensa aí, um amigo seu. Você sabe que seu amigo não faz nada da vida, sempre está disponível. Quando você vai marcar, você meio que marca em qualquer dia e horário, certo? Você não prioriza muito ali, porque você sabe que fulano está sempre à disposição. É a mesma coisa com o profissional. Quantas vezes você deixa para marcar depois, porque o profissional vai estar livre de qualquer jeito, porque você sabe que a agenda dele está à sua disposição, que você pode entrar, falar em qualquer horário. Então esse é um ponto muito latente para você prestar atenção em como você está trazendo esse seu excesso de disponibilidade. Na tentativa de agradar, de dizer que você tem horários disponíveis sempre, talvez você esteja demonstrando que você está livre demais. E isso é ruim para o cliente, porque no fim das contas, o que você precisa para que você até tenha disponibilidade, você pode ter uma flexibilidade ali, né, para agendar com a pessoa, mas não ficar parecendo que você está totalmente disponível. Então, o que você precisa alinhar é esse equilíbrio entre nem parecer que nunca tem horário, para a pessoa também não sentir que você é inacessível, mas também nem estar disponível demais, para que haja um certo equilíbrio entre as coisas aqui.
Quando você começa a alinhar esses pontos, né, você começa a falar com... Na verdade, a gente está falando com o cérebro emocional o tempo todo da pessoa, tá? Então, a gente precisa trazer um equilíbrio para que não fique assim, estou disponível demais. E aí, pensando nisso, né, o que acontece? O nosso cérebro, ele vai por padrão de sobrevivência. Então, quando a gente pensa em padrão de sobrevivência, eu preciso deixar um pouco da energia de escassez, da energia assim de que eu não sou tão disponível, que meu serviço é diferente, que meu serviço é exclusivo, que o que eu vou trazer aqui para você é algo inovador, que você só vai encontrar isso comigo, que você não vai encontrar isso com outras pessoas, porque não é para você dar a ideia de que você tem que dar a ideia, na verdade, de que você é uma profissional insubstituível. Quando você fala muito disponível, você dá a ideia oposta. Você dá a ideia de que você está sempre disponível. E um profissional sempre disponível, a gente vai até duvidar, tipo, por que essa pessoa está sempre disponível? Por que ela sempre tem horário? Tem alguma coisa errada, então eu vou desconfiar ali. Então, se você ainda assim tem uma comunicação mais ou menos, ali não sabe ainda direito, mas sua postura é firme, você tem os códigos visuais corretos para transmitir a mensagem que você quer, isso de certa forma já te ajuda, porque vai demonstrar uma percepção de valor alta. Quando eu falo assim para vocês que é para se vender na primeira impressão, nos primeiros minutos, sem abrir a boca, significa que é uma alta percepção visual. Então é o seu visual que tem que transmitir essa imagem para que as pessoas não duvidem de você. E é por isso justamente que eu trabalho com o personal neurobrand, que é a neurociência aplicada ao brand que o brand é a gestão da marca pessoal, que vocês estão aqui profissionais, são marcas pessoais, e a neurociência aplicada a isso. Então por isso neurobrand. E o posicionamento, ele é um ponto do neurobrand, tá? Do brand. E as pessoas não falam isso. Elas falam como se o posicionamento fosse uma coisa isolada. Só que o posicionamento, ele é um recorte de como você vai ocupar um espaço na mente do cliente. E esse espaço pode ser positivo e pode ser um espaço negativo. Então, a ideia de tudo que eu estou trazendo aqui para você é justamente recalibrar a sua imagem, recalibrar a maneira que as pessoas estão te percebendo, para a partir daí você se posicionar de maneira melhor, adotar uma postura melhor, uma singularidade melhor, e assim você ser vista como uma profissional melhor. Então, gente, imagina você ter essa leveza de como você vai justamente se posicionar. Essa leveza de pensar em que tipo de profissional você justamente acordar, saber que não precisa de tanto esforço, que os clientes vão vir, que as pessoas vão vir até você, que você está justamente tendo um trabalho que gera orgulho, que você consegue se vender. Imagina ter essa leveza no dia a dia, tá? E isso começa com essa consciência de como você vai se colocar para o mercado. Beleza? Espero que esse insight tenha feito sentido. Por hoje, encerramos esse primeiro insight da psicologia por trás dos clientes ruins que você atrai.